Fala galera, tudo bem com vocês? Então, tô reativando o meu canal aqui no YouTube, Davi Mesquita, e eu quero convidar vocês a começar a caminhar junto com nós agora, de que uma vez por semana ou de 15 em 15 dias nós vamos colocar um assunto aqui. Espero que alcance a sua vida e toque o seu coração. Bora, vamos junto! Então, o assunto de hoje é: não olhe para trás ou não olhe para o Egito, não olhe para aquilo que você já abandonou, a forma que você achar melhor, a forma que você se identificar. Então, a base que eu quero usar para esse assunto é Números capítulo 11 e versículo 4, que diz assim: um bando de estrangeiros que havia no meio do povo de Israel encheu-se de cobiça e gula, e até os próprios israelitas tornaram a reclamar e murmurar: quem nos dará carne para comer? Nós nos lembramos do peixe que comíamos por nada no Egito, dos pepinos, dos melhões, das verduras, da cebola e dos alhos. Agora estamos definhando, privados de tudo. Nossos olhos nada veem senão este maná. Então, quero começar falando com vocês sobre a promessa. Esse povo que começou a reclamar, eles tinham uma promessa sobre a vida deles. Deus prometeu a eles uma terra que manava leite e mel. Uma terra onde eles teriam muita terra boa, muitos lugares para plantar, que eles teriam muita abundância na vida deles. Isso muitos anos atrás, antes deles estar neste momento aqui, onde eles já tinham saído do tempo de escravidão que eles passaram. Então, o que eu quero passar isso para vocês, com esse assunto para vocês? Esse povo, eles tinham uma promessa, se tornaram escravos, Deus cumpriu aquilo que falou que iria fazer com eles, eles se tornaram escravos, Deus levantou um homem, Moisés, para resgatar eles, tirar eles da escravidão, e eles estavam nesse momento no meio de um deserto, aonde Deus estava mandando maná para eles. Eles estavam se alimentando, algo que caía do céu direto para a vida deles. Mas eles deixavam as coisas, as pessoas nas suas voltas, fazer com que eles voltassem a olhar para um lugar aonde eles lembraram da cebola, do alho e de outras coisas que eles comiam. Muitas vezes, eu e você, nós fizemos assim. Nós somos pessoas que Deus ele foi lá, nos resgatou, deu uma promessa para as nossas vidas, nós nos perdemos, Ele nos resgatou, nos trouxe de volta, nos limpou, nos deu vestes novas e fez com que nós começássemos a caminhar uma caminhada, porque existe um processo em nossas vidas, existe um processo para todos nós, para nos preparar, para nós vivermos realmente aquilo que Deus nos chamou para viver. E eu e você muitas vezes queremos adiantar esse processo, ao invés de nós fazermos aquilo que Cristo nos ensina, que é entrar no nosso quarto, fechar nossa porta e orar ao nosso Pai que está em secreto. E o nosso Pai que está em secreto, Ele nos recompensará diante dos homens. Isso está escrito em Mateus 6,6. Cristo fala isso para nós. Ao invés de nós nos buscarmos a nossa vida, termos uma vida com Deus, um relacionamento com Deus real e vivermos aquilo que Ele nos chamou para viver, nós queremos adiantar, nós queremos sair fazendo, querer viver tudo aquilo que Ele nos prometeu. E isso é muito errado. Porque no meio desse caminho, se nós querer sairmos fazendo e correndo, indo atrás de tudo aquilo que Deus prometeu, com o anseio, com a ansiedade que Cristo ensina para nós não andarmos ansiosos de forma alguma, nós vamos acabar em um ponto das nossas vidas que nós vamos começar a olhar para trás. Nós vamos chegar num ponto das nossas vidas que nós vamos começar a olhar para aquilo que ficou. Sabe que um testemunho da minha vida, eu trabalhei na Petrobras, na refinaria, que eu moro perto. E eu era técnico de sistemas nessa empresa. Tinha um bom salário, tinha um bom plano de saúde. Me casei trabalhando nessa empresa. E eu sempre orei, depois que Deus me trouxe, me limpou, me deu os vestes novas, eu sempre orei e falei: Deus, eis-me aqui. E um dia eu estava em uma oração, pedindo para que Deus revelasse o que eu podia fazer, o próximo passo a dar. E um profeta, muito amigo meu, sem saber de nada, nem a minha esposa sabia,
se levantou e veio e falou comigo e falou que Deus, ele era quem me sustentava. Deus era quem cuidava da minha vida, que eu precisava trabalhar para Ele. Naquele primeiro momento eu fiquei muito alegre, muito feliz. Uau, vou trabalhar para Deus. Só que eu não sabia o que me esperava. E o que me esperava era um processo para viver verdadeiramente aquilo que Deus chamou eu para viver. Um processo árduo e doloroso. E uma vez eu lembro que eu saí da empresa, já estava vivendo pela fé, já tinha largado a empresa, já tinha desistido de largar currículos. Eu passei na frente de um mercado onde eu comprava com cartão alimentação meu, que o meu cartão de alimentação era de R$ 1.400 na época. Eu olhei e falei assim, pensei dentro de mim, que saudade que eu tenho de entrar no mercado e comprar o que eu quiser. E o Espírito Santo na hora falou para mim, tu tem saudade? Tu tem saudade de viver o que tu vivia? E eu lembrei do processo que eu estava passando. Eu lembrei daquele tempo que Deus me colocou para viver, para eu crescer e desenvolver aquilo que Ele tem para minha vida. E eu comecei a orar e comecei a chorar ali dentro do carro, falando, Deus, me perdoa. Eu não posso ficar olhando para trás. Eu não posso ficar olhando para aquilo que ficou, porque o Senhor me colocou num tempo de um processo para que eu seja moldado para viver aquilo que o Senhor tem para minha vida. Muitas vezes nós fizemos igual ao povo de Israel. Deus nos liberta, nos limpa e nós começamos a olhar para trás. Talvez você que está me ouvindo, você está nesse período, você está nesse momento, você está num tempo onde você não sabe o que fazer, as coisas estão apertando, as contas estão vindo. Os armários estão ficando vazios. A luz está atrasada, a água está atrasada e você não sabe o que fazer. E você começou a olhar para trás. Você começou a olhar para onde você vivia antes de entrar num processo de vida com Cristo. Sabe que quando eu cheguei em casa, as coisas estavam como eu falei para você. A luz estava atrasada, a água estava atrasada, os armários estavam vazios. E eu falei para Deus, Deus, o Senhor falou que cuidaria de mim. Me perdoa por eu ter olhado para trás. Mas eu preciso de uma provisão. Eu lembro que eu entrei pro banho, é algo muito louco, porque eu tinha ganhado um peixe para fazer. E a minha esposa veio e falou assim, a gente ganhou peixe, mas não tem sal, estamos sem tempero. E eu entrei para tomar um banho. E no meio do banho eu falei para Deus, comecei a chorar e falei, Deus, o Senhor falou que cuidaria de tudo. E eu não tenho sal para colocar no alimento, para eu comer. E eu lembro quando eu saí do banho, meu telefone tocou. Uma mensagem eu recebi de uma pessoa que não mora nem aqui no estado. Mora no Brasil, mas não mora no estado do Rio Grande do Sul. Me mandou uma mensagem, disse que por 3 vezes uma pessoa que nem cristã falou que algo no coração dela falou para eu me chamar e perguntar o que eu estava precisando. E eu comecei a rir, e a pessoa falou assim, não ri, eu tô falando sério, eu tô o dia todo incomodado. E eu falei pra ela, cara, olha só, eu ganhei um peixe e eu não tenho sal pra botar no peixe. Eu lembro que essa pessoa me mandou R$300 na hora e falou assim, compra o que tu precisa comprar agora. Depois eu te mando mais. Eu lembro que depois eu comprei um rancho, pude fazer outras coisas. Por que eu estou falando isso pra você? Porque nós precisamos olhar para aquele que prometeu. Porque Ele é fiel para cumprir. Nós temos que olhar para frente. Nós temos que entender que o Evangelho, Cristo, nos chamou para olhar para frente, para olhar para Cristo, não para olhar para as ondas, não para olhar para a dificuldade, não para olhar para o medo, mas olhar para aquele que é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu, que é o nosso Pai, que é o meu Pai, que é o seu Pai, que é Deus. Ele prometeu algo para a sua vida. E eu quero dizer para você, através dessa palavra, pare de olhar para trás. Pare de olhar para aquilo que você deixou para trás. Pare de olhar para o que você tinha quando você era um escravo. Pare de olhar para aquilo que você tinha quando você era um escravo. Vou repetir para você. Porque nós temos o costume e a mania de olharmos para aquilo que tínhamos quando éramos escravos. Só porque tínhamos um pouco de cebola. Só porque tínhamos alho. Só porque tínhamos um peixe. Nós achávamos que tínhamos alguma coisa.
mas éramos escravos. E quando nos tornamos livres, começamos a olhar para trás. Eu e você não podemos olhar para trás. Nós temos que olhar para frente. Temos que olhar para frente, para Cristo. Temos que olhar para o alvo. Não podemos tirar os olhos do alvo. Não podemos tirar os olhos de Cristo, que é o nosso alvo, que é o caminho, que é a verdade, que é a vida, que nós temos que viver. Eu e você temos que deixar de ser cristãos medíocres, pessoas medrosas, cristãos que não confiam no Pai que tem, no Pai que prometeu e é fiel para cumprir. Nós temos que deixar de ser pessoas assim. Esse é o erro de muitos cristãos que vivem algo medíocre. Só porque tem um bom carro, uma boa casa, acha que é abençoado. É um escravo interior. É um escravo no seu coração, porque não vive o verdadeiro evangelho. Não pode falar, não tem milagres. Sabe, eu conheço pessoas que contam milagres que viveram há anos. Eu posso te contar um agora que eu vivi ainda hoje, esse mês. Entende isso, eu não sou melhor que ninguém, nem quero ser. Mas entende que o cristão verdadeiro, ele vive um milagre todos os dias. Porque ele pega a sua cruz, nega a si mesmo. E ele segue a Cristo. Porque é isso que é um cristão verdadeiro. Isso que é ser cristão. Isso que é viver Cristo. Isso que é viver o verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho, você vive um milagre todos os dias. Um verdadeiro cristão vive um milagre todos os dias. E não fica contando milagres de anos atrás. Eu acho legal. Gosto de ver testemunhos. Gosto de ouvir o testemunho das pessoas. Mas o problema é que hoje em dia os cristãos verdadeiros, eles pararam de viver milagres todos os dias. Eles estão vivendo coisas passadas, milagres passados. Contam, se alegram com coisas que passou. Não acho errado você se alegrar com aquilo que você viveu já atrás. O que eu penso e acho errado é de pessoas que vivem só do passado. Só de coisas que viveram no passado. Eu quero dizer para você e chamar você a começar a viver, a começar a desenvolver algo na sua vida, a começar a viver algo que Cristo tem para você. Sabe que nós temos medo de viver o processo. Nós temos medo de entrar no deserto. Nós temos esse medo, sabe? E esse medo é o que impede muitas pessoas de viver o sobrenatural, de viver a fé verdadeira, sabe? Eu não estou criticando ninguém aqui, mas existem pessoas que porque elas já viveram algo, elas acham que tá bom, elas acham que aquilo ali tá bom, sabe? Pessoas e por fato de não viver mais, elas querem impedir as pessoas de viver. Elas querem falar para as pessoas, mas isso, mas aquilo. Quando eu abri mão de tudo, as pessoas vinham e falavam para mim assim, tá, Davi, mas tu tem que trabalhar. Todo mundo tem. A Bíblia ensina que nós temos que trabalhar. Óbvio. Esse é um outro ponto que eu quero trazer para vocês. As pessoas usam a Bíblia para se esconder de um chamado e de um processo que Deus tem para a vida delas. Sabe, as pessoas vinham e falavam para mim assim, Davi, mas todo mundo tem que trabalhar. Todo mundo precisa trabalhar. Eu sei disso e concordo. E elas falavam, mas a Bíblia ensina que o homem vai viver do suor do seu rosto. Concordo com isso. Mas tem um detalhe. As pessoas, elas não perguntam mais para Cristo o que Ele quer delas. As pessoas não perguntam mais, Cristo, o que o Senhor quer de nós. As pessoas não perguntam mais, Deus, não falam mais, eis-me aqui, envia-me a mim. Ou você acha que os discípulos de Cristo eram vagabundos? Eram homens vagabundos que abandonaram seus empregos para viver o evangelho e largaram tudo. Não, eles eram homens que viram em Cristo algo que em lugar nenhum eles encontrariam. O problema é que as pessoas, ao invés de olhar para Cristo e ver algo que em lugar nenhum elas vão encontrar ou viver, elas pegam e olham para as coisas que o ser humano acha que é certo. Elas olham para aquilo que o ser humano acha que é certo. As razão humana. Os homens acham que é o certo isso, viver a razão humana. Eu preciso trabalhar, não acho errado. Eu preciso estudar, não é errado. Tem que estudar mesmo.
O que eu quero dizer é que você precisa olhar para o autor e consumador da fé. Você precisa olhar para aquele que fez todas as coisas. Em Hebreus capítulo 5 e versículo 7. Hebreus capítulo 5, versículo 7. A Bíblia fala algo que eu quero que você, aí que você está me ouvindo, ouça. Durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em clamor e com lágrimas. Aquele que o podia salvar da morte, tendo sido ouvido por causa da sua reverente submissão, mesmo considerando o fato de ele ser filho de Deus, aprendeu a obediência por intermédio das suas aflições que padeceu, E uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte de salvação eterna para todos quantos lhe obedecem. O próprio Cristo, orando, chorando, suplicando ao Pai, tendo um relacionamento com o Pai, querendo ouvir a voz do Pai, querendo saber o que o Pai tem para a sua vida. Aí eu pergunto para você, se o próprio Cristo tinha esse relacionamento com o Pai, o próprio Deus que se esvaziou, se tornando homem, sabia que precisava ter oração e um relacionamento com o Pai, para que ele não se desviasse da vontade do Pai. Você, cristão, acha que lendo a Bíblia uma vez por semana, tendo uma oraçãozinha quando você precisa ou na hora de dormir, você acha que você vai conseguir? Você acha que você realmente, verdadeiramente vai conseguir viver aquilo que realmente precisamos viver? Aquilo que realmente é o Evangelho? Você acha que você vai viver aquilo que Deus prometeu para você? Eu quero que você pense aí, o que Deus prometeu para você? Qual é a promessa? Qual é o seu chamado? Muitas pessoas vêm e me perguntam, como eu faço para descobrir o meu chamado ou o meu propósito? Mateus 6,6. Entra no teu quarto, fecha a porta do teu quarto e ora ao teu Pai que está em secreto. O teu Pai que está em secreto, Ele te recompensará diante dos homens, ou Ele te lançará diante dos homens. Não adianta você querer procurar em homens, na razão humana, o sentido para viver o verdadeiro Evangelho, para viver aquilo que Deus te chamou para viver. Você não vai alcançar. Você não vai conseguir viver. Você não vai conseguir alcançar a verdadeira salvação se você não estiver com os olhos fixos no autor e consumador da fé. Entende isso? Sabe o que aconteceu com esses homens? O povo de Israel, Moisés chamou 12 espias e eles foram espiar a terra. E eles entraram nessa terra. Foram lá espiar. Dos 12, somente 2 voltaram de lá falando assim, nós vamos conquistar. Porque os outros começaram a fazer o quê? Nós não vamos conseguir. Eles são gigantes, eles são grandes, e não tem como, não vai dar, nós não vamos conseguir. Começaram a botar medo nos outros. Sabe o que é isso? De 12, 2 falaram assim, nós vamos conseguir, porque Deus falou. Ele prometeu e Ele é fiel para cumprir. Vamos entrar, nós vamos viver, nós vamos conquistar essa terra assim. Muitas vezes nós ouvimos a maioria. Muitas vezes nós ouvimos aquilo que as pessoas olham e falam assim, não vai dar. Você mesmo não consegue enxergar aquilo que Deus te prometeu. Sabe por quê? Porque você não está com os olhos fixos em Cristo. Pedro, quando desceu do barco e começou a olhar para as ondas, começou a olhar para aquilo que estava na volta dele, começou a afundar. Isso faz eu pensar que muitas vezes nós olhamos para o medo, olhamos para as ondas, para a tempestade, olhamos para o que as pessoas estão falando, não vai dar, não vai dar, não vai dar. Não tem como. Tu tem que trabalhar, tu tem que fazer isso, o que falava para mim, Davi, mas como tu vai viver? Como tu vai sustentar a tua família? Hoje eu tenho 2 filhos.
Um de 2 anos e 7 e o outro de 4 meses. E Deus, Ele prove tudo. Todas as coisas Ele tem provido para a minha vida, porque eu resolvi olhar. E eu não digo para você que eu nunca tive medo. Essa palavra Deus falou comigo em meio ao medo. Essa palavra Ele falou comigo em meio a um ponto que eu estava olhando para trás. Mas porque eu quis ouvir a voz dEle, eu fui para o meu quarto e falei: Pai, eu estou com medo. Pai, eu estou olhando para trás porque o medo está batendo no meu coração. E Ele veio e me mostrou que na palavra Ele era fiel para cumprir. Em Hebreus, eu não me lembro o capítulo e o versículo, ele fala que Ele é fiel e Ele nunca, jamais te abandonará. Esse versículo é gravado no meu coração, porque eu sei que nunca, jamais Ele vai me abandonar. Pode ser quem for, pode ser quem o mais me assegura aqui na terra me abandonar. A Bíblia fala que pode uma mãe esquecer o filho que ainda amamenta. Ainda que essa mãe se esquecesse do filho que ainda amamenta, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Assim diz o Senhor. Sabe o que Ele quer dizer? Papai nunca esquece de você. Papai nunca esquece daquilo que Ele te prometeu. Papai nunca esquece do chamado que Ele tem para a tua vida. Papai nunca vai esquecer do que Ele preparou para ti. Então, por mais que você esteja num ponto da sua vida querendo desistir, olhando para trás e não sabendo o que fazer, eu quero dizer para você: olhe para o Pai, corra para os braços do Pai, e Ele vai ser o teu socorro, o socorro bem presente na hora da angústia, aquele que na hora do medo, na hora que o pavor pega, estende a mão para você e tira você do fundo do mar, e tira você do seu medo, e tira você daquilo que está fazendo você olhar para trás. Entenda isso, e você viverá e verá a glória de Deus sobre a tua vida e através da tua vida. Aqueles 2 homens, por causa da coragem deles, as outras pessoas, Moisés encorajou as pessoas, e um deles foi o que levou o povo a entrar, e outro conquistou um lugar aonde Deus tinha prometido para ele. Sabe o que aconteceu? Todo aquele povo não entrou por causa da incredulidade do seu coração. Não entrou na terra prometida. Somente aqueles 2 homens que acreditaram. Sabe o que eu quero dizer para você? Pessoas na sua volta não vão acreditar. Pessoas na sua volta não estão acreditando, estão sendo incrédulas. Sabe o que vai acontecer? Elas não vão entrar. Elas vão ver você entrar, você viver, porque você permaneceu. Permaneça. Eu quero dizer para ti agora: permaneça. Não olhe para trás. Não olhe para aquilo que você já abandonou. Não olhe para a escravidão. Não olhe para aquilo que você comia e você vivia lá atrás. Deus está dizendo para você: não olhe para aquilo que você já viveu. Foi Ele que tirou você de lá. Foi Ele que arrancou você da escravidão. E você achava, porque tinha um prato de comida, você achava que você pode voltar para lá. Se você voltar para onde você vivia, você vai se tornar um escravo novamente. Escravo das suas vontades, escravo dos teus desejos, escravos de sonhos que você te tiravam de perto de Deus, sentimentos que tiravam você de perto de Deus. E você não vai viver o seu chamado, aquilo que Deus preparou para você. Você vai ir para longe, longe da terra que mana leite e mel, longe da terra prometida. Pare agora e pense aonde você está e para onde você está olhando, e volte a viver o chamado, o propósito. Volte para o processo. Talvez o processo seja o meio do deserto, mas lá você será livre em Cristo. Você será livre naquele que é fiel para cumprir, naquele que cuida da sua vida, naquele que cuida de toda a tua casa e de tudo que Ele prometeu para você. Eu quero fazer uma oração com você agora. Eu vou estar orando e eu quero que você aí, na sua casa, onde você está,
aonde quer que você esteja, baixe a sua cabeça, feche os seus olhos, que eu vou estar orando com você. Pai, muito obrigado por esta palavra, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem cuidado da minha vida. Muito obrigado porque o Senhor tem cuidado desta pessoa que está me ouvindo. Muito obrigado por este coração, Pai. Espírito Santo de Deus, toca o coração que está me ouvindo agora. Toca as nossas vidas, Pai. Que nós não viemos olhar para trás. Que nós não viemos olhar para aquilo que tínhamos quando éramos escravos, Pai. E viemos olhar para Ti, que é o autor e consumador da fé. O nosso Cristo, aquele que nos deu a salvação. Aquele que nos trouxe vida e nos trouxe paz com Deus novamente. Que nós viemos olhar para Ele. Que nós viemos olhar para o alvo que é Cristo. Para nós viemos olhar para aquele que prometeu, porque é fiel para cumprir, Pai. Em nome de Jesus. Que nós viemos olhar, Pai, para o Senhor. Viemos parar agora. Senhor, toca o coração. Toca o espírito dessa pessoa que está me ouvindo agora, Pai. Que ela venha voltar a olhar para Ti, venha voltar a viver o processo, venha amar o processo, venha amar a viver, Pai, as dores que o Evangelho nos traz, porque essas dores nos moldam, nos trabalham e nos levam a viver um propósito que o Senhor tem para as nossas vidas, em nome de Jesus, amém. Não se esqueça de compartilhar, não se esqueça de curtir, não se esqueça. Você estará nos ajudando. Comente aí nos comentários o que Deus falou com você, o que você pensa, o que você sente, para que o nosso canal, para que as pessoas alcancem mais pessoas. Deus abençoe, um forte abraço, tamo junto.